Que bom que estamos juntos outra vez para compartilhar a palavra de Deus e você entrar com o seu coração preparado para receber esta ministração. Um dia Jesus estava na praia, à beira do mar da Galileia, e ele exclama, no original pode-se falar gritou, ou bradou, uma frase, e a frase é a seguinte, está em Lucas 8:8. Diz assim: tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito interessante. Agora, quando a Bíblia diz, tendo dito isso, está se referindo a exatamente o quê? É mais ou menos o seguinte, ou exatamente o seguinte. Jesus está ali falando para as multidões naquela manhã. E ali Jesus conta uma história. Na verdade, uma das suas parábolas mais famosas, mais conhecida, que está registrada, por sinal, nos 3 evangelhos. Jesus, então, conta para eles a parábola do semeador. E ele, ao final da parábola, ele faz o que eu terminei de dizer, ele exclama, ele brada, ele diz para os seus ouvintes: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, queridos, no livro de Mateus, a gente pode ver, então, o relato, como eu disse, essa história está escrita nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ali no evangelho segundo Mateus, ele relata o seguinte, que seus discípulos, em particular, chamam Jesus e perguntam para ele, eles fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta é a seguinte, ele diz: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu algo que eu considero uma das declarações dos registros mais tristes da Bíblia. Jesus respondeu o seguinte: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não aos outros. Pois quem tem receberá ainda mais e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. No verso 13 diz assim: e é por isto que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem me escutar, nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando não conseguirão ver. Verso 15. Isso acontece, preste atenção, isto acontece pois o coração deste povo está endurecido. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se voltariam para mim, e eu os curaria. Esta mesma porção na Bíblia, a mensagem, diz assim, eu fiz questão de trazer para vocês. Diz, eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar face a face e me deixar curá-los. Verso 16.
Mas felizes são vocês, disse Jesus para os discípulos, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Verso 17: digo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E a partir daí, Jesus passa a explicar então a parábola do semeador para os seus discípulos. E é muito interessante que, se você prestar atenção, você vai perceber uma coisa. Quando Jesus passa a explicar a parábola para os seus discípulos, em particular, somente para os discípulos, porque eles tinham fome, interesse, eles tinham ouvido, eles tinham um coração inclinado para aprender com Jesus, ali Jesus, então, explica exatamente que a parábola do semeador tem a ver com 4 tipos de ouvintes, que ele fala sobre 4 tipos de solo. E ali, então, a gente percebe na explicação que tudo tem a ver com quem está ouvindo, como se está ouvindo aquilo que está sendo ministrado. Por isso, hoje, eu quero falar com vocês, o tema que eu estou dando para a nossa conversa hoje é a síndrome da surdez deliberada. A síndrome da surdez deliberada. E vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero conversar hoje é falar sobre o perigo da abundância da informação. A surdez causada pela abundância da informação. A verdade é que em nenhuma outra época da história da humanidade houve tanta abundância de informação sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre a palavra de Deus. A verdade é que nunca houve tanto material disponível em forma de livros, em forma de vídeos, áudios, em forma de podcast, conferências e aplicativos e uma série de plataformas que entregam a informação sobre o Evangelho. Estamos vivendo um tempo onde os melhores palestrantes, os melhores pregadores do mundo, da nossa atualidade, pode com um clique ser ouvido, assistido, através da internet, através dessas ferramentas da tecnologia. A verdade é que nunca houve tanto conteúdo disponível. Isso é bom, mas é também muito perigoso, porque mesmo que existem muitos hoje comunicando o Evangelho, tanto os famosos como os desconhecidos, quase todo mundo hoje pode ouvir alguém falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé cristã, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem muita gente falando aí. Não sabemos qual é a motivação, mas também não vem o caso agora. A verdade é que nunca tanta gente falou ao mesmo tempo sobre as mesmas coisas. A pergunta que eu faço é essa: eles estão sendo ouvidos? Apesar da abundância de material, da riqueza de material disponível nos formatos mais diversificados, eles estão sendo ouvidos? Sabe, querido, pesquisas apontam que mais e mais as pessoas não conseguem assistir ou ouvir alguém depois de certo tempo. Eu espero que você continue comigo até o final. Pesquisas apontam que a atenção dos ouvintes está em queda, está diminuindo.
Dizem que as pessoas, na maioria, só conseguem chegar ao fim de um vídeo se ele tiver no máximo 1 minuto. E a razão é muito simples: a abundância. Porque a pessoa tem uma playlist na fila para assistir, quase que infinita. Agora, a abundância é bom, mas pode ser traiçoeira. A palavra de Deus diz o seguinte, Provérbios 27:7, diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha que versículo interessante. Quando você está cheio, você tem a abundância, você pisa o favo de mel. Esses dias eu comprei lá em Roraima um mel, acho que um dos mais saborosos que eu já comprei, já comi, e vinha com um favo de mel dentro, né? Pedaços da colmeia ali. Agora, a alma faminta, todo amargo é doce. Eu gosto dessa frase que diz assim: o perigo da abundância é a tendência ao desperdício e ao desprezo. Quando se tem muito, a tendência é desperdiçar. A verdade, queridos, é que nunca tivemos tantos pastores, tantos professores, palestrantes, seja em qualquer tema, e exclusivamente estou falando do Evangelho, falando sozinhos, mesmo tendo em sua frente salas lotadas de pessoas ou com pessoas, porém pessoas distantes, indiferentes, distraídas, ausentes mentalmente, e a pessoa está lá, dando a sua aula, entregando sua palestra. Acredite se quiser, mas há pessoas que passam o tempo todo de uma aula, de uma palestra, de uma pregação, com fone no ouvido, assistindo uma outra coisa, né? Num game, acompanhando o seu Instagram, né? No WhatsApp, o tempo todo de uma aula ou de uma pregação. É muito sério isso. Eu costumo dizer que se nós não tomarmos cuidado, nós seremos a geração que registra, mas não experimenta. É aquela geração que registra, mas não experimenta. Olha como é que está o louvor aqui, irmãos. Tanta presença. Olha a unção, irmãos. Ele registra, mas não experimenta. Então, deixa eu te dizer uma coisa. É isso que eu chamo a síndrome da surdez deliberada. Agora, se já era assim no presencial, quanto mais agora na era do online, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as distrações estão aí para estarmos só de corpo presente. Eu desconfio que se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, de forma física entre nós, ele estaria bradando outra vez aquilo que ele bradou na praia, lá no mar da Galileia. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, verso 17, Jesus diz algo muito interessante, eu já li para vocês. Ele diz: digo na verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Olha que coisa interessante. Agora, preste atenção em algo. Essa abundância que está à nossa disposição, a nossa geração é privilegiada. Essa abundância um dia vai acabar. Veja o que o profeta Amós profetizou no seu livro, Amós 8, no verso 11 e 12.
nos versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12: Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha que coisa interessante. Por isso, tome muito cuidado para que a abundância de informação na sua vida não faça de você um surdo deliberado. Por isso, diz a Bíblia, se hoje ouvires a palavra do Senhor, não sejais indiferente. É isso, em outras palavras, não endureça o coração, não vire as costas, não ponha os dedos no ouvido. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso com alguém, com um irmão mais velho. Muitas vezes, quando a gente não quer ouvir o que o pai, o que o irmão mais velho quer falar, está nos dando uma orientação, está dando uma repreensão, você põe o dedo no ouvido, ou grita, ou canta mais alto, você não quer ouvir o que a pessoa está falando. Muito cuidado para você não se encontrar nessa condição. Segunda coisa que eu quero falar com você. Quem estamos ouvindo? O outro aspecto dessa síndrome que eu estou mencionando, a síndrome, não expliquei no início, mas você é inteligente, você sabe que é um conjunto de sintomas, né? Que não é necessário uma doença específica, mas é um conjunto de sintomas. E aqui está mais um, que determina um tipo de pessoa com essa tendência para a surdez deliberada. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, é por isso, ou talvez até você já falou, é por isso que eu não ouço ninguém, eu não gosto de ouvir ninguém, é por isso que eu não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Quem manda em mim sou eu mesmo. Sabe que tipo de pessoas assim que comentam isso? Eu faço o que dá na telha, ou seja, eu quero fazer o que eu bem quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu entender. Eu sei que quando as pessoas falam, alguém fala assim, ela passa duas impressões. O primeiro, que ela parece poderosa. Ninguém fala comigo, ninguém manda em mim, eu não preciso dar ouvido para ninguém. Segundo, é que parece dar a impressão que viver assim é viver de forma inteligente, mas isso é uma dupla, ou uma mentira dupla. Primeiro, que não há nada de inteligente nisso. Pelo contrário, a Bíblia diz que viver assim é insensatez. Segundo, que não é possível. Segundo, é uma mentira porque não é possível. Não existe nenhum ser humano nesse planeta que realmente possa viver e falar, eu não estou ouvindo ninguém. Isso é um fato. A verdade é que todo ser humano está dando ouvido para alguém. Ela está ouvindo alguém, mesmo que seja o capeta. Mas ela está ouvindo alguém. Alguém está falando, alguém está influenciando. É impossível alguém dizer, eu não estou ouvindo ninguém. Ninguém está influenciando minha vida. Ninguém está influenciando minhas decisões. Porque é um fato. Toda pessoa, todo ser humano, de um jeito ou de outro, está sendo influenciado por alguém. Mesmo que você vire um picolé dizendo que não, mas é um fato, alguém está influenciando você. Essa pessoa pode ser o seu namorado, pode ser o seu professor na faculdade, pode ser o cara do Jornal Nacional, pode ser o seu youtuber preferido, o seu jogador de futebol, o seu ator, não sei, o seu discipulador.
alguém está influenciando, alguém está formando sua opinião. Agora, e é aqui que mora o X da questão. E eu queria falar exatamente isso. Porque a maioria das vezes, quando nós estamos dando ouvido para um, nós estamos desprezando o outro. E aqui que mora o perigo, né? Por isso que o ponto que eu estou falando com você é quem que você está ouvindo. Quem que está falando na sua vida? Apesar de nós termos 2 ouvidos, não dá para nós estarmos seguindo 2 opiniões, especialmente quando elas são antagônicas, né? Agora, alguém está falando na sua vida. A pergunta é: quem é que está falando na sua vida? Quem que está ministrando? Quem que está influenciando? Não esqueça de uma coisa: enquanto damos ouvido a um discurso, simultaneamente nós estamos desprezando outro discurso. Eles são contrários. Não tem como você acreditar em 2 coisas diferentes, antagônicas. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje, preste atenção: quem você deveria estar ouvindo que você está deixando de ouvir, está virando as costas, para ouvir quem você não deveria estar ouvindo? Essa é uma pergunta muito importante. Quem é essa pessoa? Você está deixando de ouvir alguém que você deveria estar ouvindo para ouvir alguém que você não deveria estar ouvindo? Isso é uma escolha. E essa é uma das evidências, um dos sintomas dessa síndrome da surdez deliberada. Outra coisa que eu quero falar com você hoje é o seguinte: o poder de ouvir as pessoas certas. Você sabia que existe um poder extraordinário por trás dessa atitude, dessa disposição de ouvir as pessoas certas? Que nós estamos ouvindo alguém, eu terminei de provar que não resta a menor dúvida. Todos nós estamos ouvindo alguém, até se você acha que não. Eu tenho certeza que você não nasceu com essas opiniões, você não nasceu com essas convicções, você adquiriu de alguém, de um autor, ou seja, lá de quem quer que seja. Agora, a pergunta é: essa pessoa é a melhor pessoa para falar na sua vida? É uma pergunta importante. Você está ouvindo alguém. Nós não temos dúvida. Está comprovado, você está ouvindo alguém. A pergunta é: essa pessoa é a melhor pessoa para falar na sua vida? Responda isso para você mesmo. Você sabia que os resultados na vida têm muito a ver com isto? Com quem eu estou ouvindo, quem eu estou seguindo, de quem eu estou recebendo, quem que está falando na minha vida. Que sempre temos pessoas influenciando, não resta dúvida, a pergunta é quem? Quem são essas pessoas? Elas são as melhores opções? Existe um ditado popular, né, que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Agora, eu peguei esse ditado e eu já dei uma nova versão para ele. A minha versão para esse ditado é: me mostra como tu estás, me mostra os resultados que você tem alcançado na sua vida, deixa eu ver as conquistas que você tem experimentado e como você tem alcançado essas conquistas. Me deixa ver como está a tua condição e a tua situação atual, e eu te direi que tipo de pessoas, quais os tipos de pessoas que você tem andado, ouvido nos últimos 5 anos da sua vida. Pode ter certeza, você é fruto, eu sou fruto disso.
Esses são os resultados que nós estamos escolhendo, os tipos de pessoas com quem você tem andado nos últimos 5 anos. Eu gosto de afirmar o seguinte: não basta decidir ser um bom ouvinte, é preciso decidir ouvir bons mentores. Às vezes a pessoa, ele até é um bom ouvinte, só que ele está ouvindo a pessoa errada. Nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos decidir quem vai ocupar esse lugar na nossa vida. Escreva o que eu estou te falando. Muitos dos nossos problemas na vida se explicam pelas pessoas que ouvimos ou pelas pessoas que deixamos de ouvir. Eu já vi esse filme várias vezes. De pessoas na igreja, parente, enfim, que já chegaram admitindo: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse prestado atenção, ah, se eu não tivesse seguido aquele conselho daquela pessoa. É incrível. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ouvir as pessoas certas é uma evidência de pessoas sábias. Escreve isso. Ouvir as pessoas certas é uma evidência, uma prova de pessoas sábias. O contrário também é verdade. Quem não ouve ou não gosta de ouvir as pessoas que deveriam ser ouvidas, revela insensatez. É incrível como isso afeta a sua vida. Se você ler a Bíblia, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que a Bíblia relata resultados extraordinários que pessoas experimentaram na sua vida por ouvir as pessoas certas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram sua história alterada de forma positiva porque ouviram os conselhos das pessoas certas. Mas a Bíblia também mostra de resultados desastrosos, resultados horríveis que as pessoas experimentaram porque elas resolveram ouvir conselho de pessoas erradas. Nós poderíamos mencionar, por exemplo, o caso de Amnon, que resolveu seguir o conselho maquiavélico daquele seu amigo, um plano para conseguir violentar a sua irmã Tamar. E veja a história como termina. Uma das histórias mais tristes da Bíblia. A palavra de Deus fala em 2 Crônica 20, 20, o seguinte: diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra crede significa dai ouvido, preste atenção, escute o que eles estão dizendo. Olha o que a Bíblia diz: creia, ouça, preste atenção no vosso Deus e estareis seguros. Crede, ouça, preste atenção nos seus profetas e prosperareis. Então, queridos, anota isso. Ouvir a Deus e pessoas de Deus não é só uma questão de humildade, é uma questão de inteligência. Provérbios 19 e 20 diz assim a palavra de Deus: ouça os conselhos e aceite a correção, assim aprenderá a ser sábio. Agora, porque alguns ouviram os profetas de Deus, eles tiveram suas vidas abençoadas. Por isso que eu falo, muitas vezes, ouvir um conselho, ouvir um profeta, não é só uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. Preste muita atenção numa coisa. Pode ser, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, pode ser que a provisão que você está precisando, vai requerer uma obediência radical, dar ouvido de forma radical para que aquele profeta, para aquela pessoa que está falando na sua vida,
aconteça. Preste muita atenção nisso. Que exemplo você me dá, pastor? A viúva de Serepta. Quando o profeta Elias chega lá, se ela se recusasse, virasse as costas para o comando, para o conselho, para a orientação que ele deu, ela teria perdido a provisão para ela e para o filho dela. Quarta coisa que eu quero conversar com você hoje. A pior surdez é aquela que não se quer ouvir, apesar de poder. Provérbios 13:1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvido à repreensão. Essa é a pior surdez. É aquela que, mesmo você podendo fisicamente ouvir, você escolhe não ouvir. Você escolhe desprezar. Eu costumo dizer o seguinte: pior que ouvir pessoas erradas é desprezar os conselhos das pessoas certas. Muitos dos nossos problemas na vida, repito, foi porque desprezamos um conselho de pessoas certas, de pessoas experientes. A Bíblia relata no livro de Provérbios algo muito interessante. Provérbios 5 fala sobre a mulher adúltera, a lábia e tal, e ali o pai está conversando com o filho sobre esse tema. Ele fala: cuidado, meu filho, não entra nessa que é fria. E aí ele vai dando vários conselhos e fala: obedeça tudo para quê? Olha o que ele diz, Provérbios 5, a partir do verso 11. Para que no fim da sua vida, você não viva isso aqui, ó. Você chorará por ter arruinado a sua saúde e todos os seus bens. E então dirá: por que não escutei os meus pais? Por que não vi os meus mestres? Não quis ser corrigido nem repreendido. Agora estou praticamente arruinado diante de toda a comunidade. Eu já vi esse filme várias vezes. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, providenciou alguns profetas, algumas pessoas, os seus pais, né? Os seus filhos, muitas vezes, os seus mentores espirituais, seus líderes, seus pastores, os seus discipuladores, todos são pessoas que Deus levantou para que você possa experimentar sucesso na sua vida. Não poderia ter uma atitude mais inconsequente sobre esse tema do que alguém dizer o seguinte: eu não preciso de ninguém se metendo na minha vida. Isso não é inteligente. Pessoas que sempre se recusam a ouvir, preste atenção, pessoas que sempre se recusam a ouvir, um dia se encontrarão ouvindo apenas o silêncio do isolamento. Porque se você é do tipo que você não ouve ninguém, não ouve a mãe, não ouve o pai, não ouve o tio, não ouve, né, o discipulador, não ouve o pastor, não ouve cônjuge, não ouve ninguém, mais cedo você vai ficar sozinho, ouvindo apenas o silêncio do isolamento. Eu, pelo menos, me sinto completamente descomprometido, digamos assim, sem compromisso nenhum com pessoas que não querem ouvir. Eu me calo. Eu fico muito pouco estimulado, na verdade, nem um pouco estimulado de falar com quem não me dá a mínima. Se eu perceber que a pessoa não está valorizando o que eu estou falando, eu me calo. O próprio Jesus foi que me ensinou isso. Não jogue pérolas aos porcos. E quando Jesus fala lá naquela parábola, ele diz assim, no Lucas 8:10, ele diz assim: a você foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus falou assim: eles não querem ouvir. O problema deles é que eles endureceram o coração. Eles estão colocando o dedo no ouvido, eles estão virando as costas. Então vou
Vou contar uma parábola aqui para eles não entenderem mesmo. E a última coisa que eu quero falar com você hoje é a cura. A cura para a síndrome da surdez deliberada. Então preste muita atenção que eu vou muito rápido nesse ponto, mas vou te entregar algumas pérolas preciosas. Primeira coisa, se você deseja a cura para a surdez deliberada, essa síndrome, reconheça que você tem e arrependa-se. Isso é muito importante. Busque ajuda. Busque assessoria. Admita, eu tenho essa tendência. Procure pessoas que você desprezou, mande um e-mail, faça uma ligação, se estiver perto, faça um pedido de perdão, reconheça pai, mãe, seja lá quem for, meu discipulador, meu pastor, meu sogro, meu genro, meu cunhado, me perdoe, você estava certo e eu fui ignorante. Peça perdão. Deus pode estender graça para você. Se você tem essa tendência de ser uma pessoa distraída, que as pessoas estão ministrando, estão tentando te ensinar, estão tentando te entregar uma verdade que vai revolucionar sua história, e você é distraído, seja radical, tome decisões radicais, fique mais atento, deixe o celular de lado, concentre-se, porque isso vai, com certeza, te ajudar a ser uma pessoa que ouve e não um surdo deliberado. Segunda coisa, desça do seu orgulho e da sua presunção. Pare de achar que você sabe tudo, porque esse é o problema. Eu já ouvi isso. Eu já sei o que esse cara vai falar. Eu nem gosto do jeito que ele fala. Pare de desprezar pessoas por causa da aparência dela. Às vezes o cara, só porque tem uma aparência que você não acha bonita ou interessante, você despreza a mensagem, o conteúdo. Erros de linguagem, tem gente que, às vezes a pessoa está entregando uma palavra muito boa, mas só porque ele fala um português, como diz o Roberto Carlos, um português ruim, aí a pessoa despreza. Achar que a pessoa não tem nada para ensinar para ela, né? Por causa da origem. Lembra o que fizeram com Jesus? Esse é o filho de José. E desprezaram ele. Estilo. Tem pessoas que elas têm um estilo que talvez não é muito atraente para você, mas ela tem um conteúdo. Eu mesmo sigo um cara que eu não acho o estilo dele assim, atraente, mas ele tem umas pérolas, então eu aprendo. Outra, achar que a pessoa que falou, porque ela falou de um jeito errado, você perde a bênção. Né? Eu queria que ele falasse de forma diferente. Muitas pessoas rejeitaram uma correção ou uma grande dica só porque não veio na embalagem que eles queriam, do jeito que eles queriam, no tom que eles queriam, com o amor que eles queriam. Veio em forma de crítica e tal. Então, cuidado, saiba fazer a diferença entre o óleo e a água. Despreze a embalagem, né? Ninguém come embalagem. Você joga a embalagem e fica com o conteúdo e desfruta. Lembre-se, a embalagem nós podemos desprezar. O que importa é o conteúdo. Terceira coisa, aproveite as oportunidades que a vida lhe dá. Muitos de nós fomos abençoados com acesso a líderes espirituais maravilhosos. Pais e sogros, genros, cunhados, tios, professores, discipuladores e um monte de outras coisas que você tem acesso que os outros não têm. Presta atenção nisso, é muito importante. Aproveita para sugar, para aprender, para perguntar, para tirar, no bom sentido da palavra, proveito dessas pessoas. Eu costumo afirmar o seguinte: pessoas sábias sabem sugar as pessoas experientes e bem-sucedidas quando elas têm oportunidades. Uma característica de um bom ouvinte é que ele é um exímio perguntador. Uma vez, eu estava pastoreando em Boa Vista e um pastor de uma certa cidade do Brasil me ligou, falando: pastor, tenho ouvido sobre o seu ministério, tenho ouvido aí
o que Deus está fazendo em Boa Vista, o crescimento da igreja. Será que eu poderia ir, passar uns dias com vocês, aprender o que está acontecendo? Falei, claro, meu amigo, pode vir. E aí nós marcamos aquela data, eu agendei com a minha equipe para eles atenderem em cada ministério, responder perguntas. A igreja, nós sentimos de investir na despesa do hotel daquele cara. E pagamos um bom hotel para ele ficar. E aquela semana, então, fizemos a agenda. Sabe o que aconteceu no final daquele tempo? Cada um dos meus, da minha equipe, eles falaram, pastor, o cara não perguntou nada. O cara, né, nem deixou a gente falar, porque ele sentava e aí ele começava a falar quem ele era, o que ele estava fazendo, como é que estava a igreja dele, a programação, o crescimento, e as bênçãos e os milagres lá na igreja dele. E aí eu pensei, é mesmo? Aí eu marquei com ele, chegou a minha vez de sentar com ele. Gente, aconteceu a mesma coisa. A pior surdez é aquela que é demonstrada quando temos a oportunidade de aprender, fazendo perguntas para uma pessoa pessoas que podem nos ensinar muito, podem entregar muita informação, e a gente acaba desperdiçando aquela oportunidade, falando de nós, falando do que nós sabemos e do que nós estamos fazendo. Lembre-se de uma coisa, Jesus disse, muitos gostariam de estar no seu lugar. Muitos profetas amariam estar vendo e ouvindo o que você está vendo e ouvindo. E você está desperdiçando. Preste atenção, essa oportunidade pode passar da sua vida e você pode deixá-la de ter. Por isso, fale menos, ouça mais. A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para ouvir e ser tardios para falar. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem muito fala, pouco ouve. Quem pouco ouve, pouco aprende. Uma característica de pessoas sábias é que elas ouvem mais do que falam. Ouvir é melhor do que falar. Como Jesus disse que dar é melhor do que receber. Outra coisa para finalizar, saia da roda dos escarnecedores e entre na roda dos esclarecedores. Se você quer ser curado dessa síndrome da surdez deliberada, saia da roda dos escarnecedores e entre na roda dos esclarecedores. O que eu quero dizer com isso? Seja seletivo, mano. Define, cuidado com quem que você está andando, quem que você está ouvindo. Aprenda a fazer a triagem para quem vai ter acesso ao seu ouvido. Faça a triagem. Não deixa qualquer um chegar, não. E hoje você pode, é só trocar de canal, é só pesquisar, é só pôr o livro de lado e pegar outro, né? Eu sou muito seletivo, tanto de assuntos, de temas, como de autores, como de palestrantes, como de pessoas. Eu quero ser. Eu tenho pouco tempo, vai passar rápido a vida. Eu aprendi a fazer seleção disso. Temas e assuntos, autores, quem que eu sigo no YouTube, os pregadores, os palestrantes, as pessoas de um modo geral. Então eu queria hoje entregar para você isso. Para concluir, eu quero te desafiar, em nome de Jesus, siga esses passos da cura e receba a sua cura. Passe a ser um ouvinte praticante, atento da palavra de Deus. Surdo mesmo são aqueles que não querem dar ouvidos, pois até para os fisicamente surdos já temos formas, tecnologias, métodos cada vez mais eficientes que fazem eles escutarem. Então, meus queridos, que Deus possa abrir seus ouvidos e que hoje você possa ouvir essa mensagem como se fosse aquele brado que Jesus faz ali na praia do mar da Galileia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Eu quero orar
por essa pessoa que ficou comigo até agora, por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem em algum momento da sua vida, em algum momento do seu dia, e pedir que ela possa se conscientizar de que o Senhor está entregando informações abundantes para elas, para que elas possam ser salvas, para que elas possam ser curadas pelo Senhor, para que elas possam ser restauradas, para que elas possam experimentar o verdadeiro sucesso e progresso em todas as áreas da sua vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a dureza de coração, todo ouvido surdo, tapado, deliberadamente. Repreendo em nome de Jesus e chamo agora fome, sede, desejo por aprender mais do Senhor e da sua palavra. Que Deus te abençoe.